livro da Bíblia, Apocalipse capítulo 2, por favor. Para ilustrar a palavra de hoje, ontem estava lendo sobre um homem que a fazer compra no supermercado. A moça do caixa não tinha troco, e aí perguntou para ele se poderia levar um batonzinho, aquele chocolate batonzinho. Falou, tudo bem. Aí ele pegou o batonzinho e foi levar para a esposa, para fazer um agrado para a esposa, né? Quando ele entregou o batonzinho para a esposa começou a dar risada, né? E falou o seguinte: olha, quando a gente estava namorando, você me dava chocolate da Copenhague. Quando nós noivamos, você começou a dar para nós caixinha de chocolate da Nestlé. No começo do casamento, foi sonho de valsa. Agora, batom, o que vai vir depois, né? E esse é um relacionamento do casamento. E eu pensando nisso, né, perguntei para a Ana, né? Ana, o que eu fazia antes do casamento que eu não faço mais, né? Aí ela falou para mim assim, você não me leva mais passear de moto, né? Não dá mais, né? Antes a gente passeava de moto, agora com 3 filhos não tem como colocar todo mundo em cima de uma moto. Mas assim, fazendo um paralelo em relação ao nosso casamento, a minha família, né? A gente vê assim que pelo tempo em que nós ministramos cursos para família, para casais, para educação de filhos, noivos, área finanças, tudo isso nós aprendemos um pouquinho e começamos a praticar no nosso relacionamento, né? Entre altos, baixos, conflitos, alegrias, aprendendo um com o outro, cedendo, né? Cedendo muitas vezes, né? E hoje nós temos 3 filhos que são tementes a Deus, 24 anos casados, e isso é bênção. É bênção por quê? Porque houve um investimento nessa área, e houve principalmente a misericórdia do Pai, de Deus, em relação à minha família. Mas assim, trazendo um paralelo ao relacionamento familiar, ao relacionamento do casamento, é o mesmo com o nosso relacionamento espiritual. Se nós não investirmos tempo no relacionamento com o Pai, se nós formos traçar um paralelo de quando nós conhecemos a Jesus Cristo, de quando nós passamos pelo processo de conversão, pela sede que nós tínhamos em ir à palavra de Deus, a orar, em participar dos trabalhos da igreja, e fazendo um paralelo com hoje, como é que está a nossa vida espiritual? A ideia hoje, na mensagem de hoje, é falar sobre isso. De nós, através dessa mensagem, o Espírito Santo nos levar a um período de reflexão, para eu chegar a uma conclusão de como está. Será que eu estou exercendo o meu máximo potencial em Cristo Jesus? A Mônica abriu, né, esse culto falando sobre um renovar da aliança com Deus. Os louvores também colocaram sobre isso, né? Sobre quero ser um servo, quero olhar para ti, eu quero renovar esse amor, essa paixão por Deus. Nós precisamos disso, principalmente no mundo em que nós vivemos, onde nós acabamos nos conformando com tanta coisa errada, e a gente acaba não exercendo o nosso papel de filho de Deus, de cristão, de pessoas que devem fazer a diferença. E essa igreja, essa comunidade, ela existe para que as pessoas que aqui congregam façam a diferença. Não aqui, que aqui é muito fácil, né? Aqui é muito fácil a gente dar a paz do Senhor, abraçar, mas é lá fora, lá no meio da nossa família, da nossa casa, do nosso trabalho, do nosso dia a dia, como é que nós refletimos a paixão que nós temos por Jesus Cristo? Esse texto que nós vamos ler agora, Apocalipse capítulo 2, ele fala da carta à igreja de Éfeso. O texto diz o seguinte: conheço as tuas obras, tanto o seu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que pusesses à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos, e tem perseverança,
e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Então, é uma igreja que teoricamente é uma igreja sadia, não é mesmo? Uma igreja que não se deixa esmorecer, que coloca à prova aqueles que se dizem apóstolo, é uma igreja perseverante. Mas olha só o que o Senhor diz logo em seguida: tenho, porém, contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Senhor, obrigado, Pai, por esse texto, obrigado por essa palavra, obrigado por sermos e participarmos de tua igreja, obrigado por sermos filho, obrigado, Pai, pelo momento em que nós conhecemos o teu amor. E nós aqui nessa manhã, Pai, nós queremos ser levados pelo Teu Santo Espírito, a refletirmos sobre o nosso amor para contigo, a nossa paixão para contigo, Senhor. Será que nós estamos como essa igreja de Éfeso, que nós cumprimos aquilo que nos é determinado, mas o amor se esfriou? Senhor, cura-nos disso, Pai. Se possível for, leve-nos ao arrependimento, mas nós não queremos estar frios diante de Ti, Senhor. Quero aproveitar, Senhor Deus, e ser grato pelo aniversário da Maria, Senhor, que o Senhor a abençoe, que o Senhor acrescente muito mais anos de vida, Pai. Quero orar pelo irmão Marçal, cuja sua sogra está doente, Pai. Quero agradecer também pelo nosso irmão João, que aqui está hoje, se recuperando do acidente que ele teve. Quero agradecer, Senhor Deus, pela Dani, filha do Joaquim, que está lá na Argentina, Pai, que o Senhor aguarde, que o Senhor dê a ela sabedoria, Pai, para enfrentar as dificuldades, tanto de estudo como ali onde ela está residindo, Pai. Queremos, Pai, colocar em Tuas mãos o Franklin, que sofreu um acidente, Pai, e que está em casa agora se recuperando. Pelo Isaías, Pai, que também está se recuperando, Senhor Deus, em relação a perda da sua esposa, e também a irmã Sandra, Pai, que está com o pai ainda internado na UTI, Pai. Nós somos participantes do mesmo corpo, e o Senhor fala para nós nos importarmos uns com os outros e orarmos uns pelos outros, Pai, que nós possamos fazer isso no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos, embora, se você for ver aqui no início do Apocalipse, existem 7 cartas às 7 igrejas, e embora essas igrejas tenham sido históricas na Ásia Menor, elas representam os tipos de igrejas que nós temos hoje, nós temos durante toda a história da igreja. A paixão e o fervor dos efésios por Cristo haviam se tornado ortodoxa e fria e mecânica. E o que é o primeiro amor a que o Senhor Jesus se refere nesta mensagem? É isso que nós queremos refletir hoje. É um fogo em nosso íntimo, de grande intensidade, e que coloca Jesus acima de todas as outras coisas. Isso foi bem exemplificado em uma parábola que Cristo escreveu, que está escrito em Mateus 13:44. Que diz o seguinte: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu. E transbordando de alegria vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Então, repetindo, o reino do céu é semelhante a um tesouro oculto num campo, a qual um homem, se coloque no lugar desse homem, tendo descoberto esse tesouro. E quando você descobriu esse tesouro, o que você fez? Você largou de muitas coisas que você fazia e abraçou esse tesouro. Foi o que esse homem fez. Foi que esse amor levou a esse homem fazer, foi esse amor que nos levou a deixar de fazer muitas coisas que não agradavam o coração do Pai, em amor e paixão a Deus. Como que está esse amor hoje? Essa é a pergunta.
Essa alegria inicial desse homem foi mencionada por Jesus na parábola do semeador, em Mateus capítulo 13. O que foi semeado em solo, esse amor, os dois tipos de amor que nós vamos ver aqui, né? Alguns cristãos, diante de algumas provas, reflete o que está escrito nessa parábola. O que foi semeado em solo rochoso, isso é, o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Então esse é um amor sem raiz, um amor que logo ele se desfaz. Não diferente de outros cristãos, que chamando os apóstolos, açoitaram-os e ordenando-lhes que não falassem em o nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrerem afrontas por esse nome. Qual que é a diferença desses dois cristãos, né? Relatado na parábola da semeadura e nesse texto de Atos? Qual é a diferença? Em outro texto, no mesmo Atos dos Apóstolos, o texto diz: então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Que amor é esse? Que amor é esse? Que permite aqueles homens da igreja primitiva a fazerem o que eles fizeram em prol da paixão por Jesus Cristo, em prol de uma causa que foi colocada no coração deles. E quão distante nós estamos disso que eles vivenciaram. O reino de Deus passa a ser prioridade absoluta para aqueles homens. É quando amamos a Deus de todo o nosso coração e alma, com todas as nossas forças e entendimento. É isso que a palavra nos pede. Paulo fala assim que toda a Bíblia, toda ela, se resume numa atitude: amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. É só isso. Se você fizer isso, você cumpre toda a palavra de Deus. Fácil, irmãos? Não é, né? Por isso que Jesus Cristo deixou um ajudador, deixou uma pessoa que te capacita a fazer isso. Porque é muito fácil, né? Como foi colocado aqui pelo pastor Marco, né? Que Deus tem uma promessa de uma terra, teve uma promessa de uma terra para a nação de Israel. Para a igreja, nós não somos a nação de Israel, nós somos a igreja. Deus tem promessas de eternidade. Só que nós só atingimos nosso máximo potencial como cristãos e como filhos de Deus quando nós temos uma visão de eternidade e não uma visão material, terrena e pobre. Paulo fala o seguinte, que nós devemos andar pelo invisível e não por aquilo que é visível. E irmãos, nós só conseguimos fazer isso se nós tivermos esse primeiro amor fervendo dentro do nosso coração. E esse primeiro amor nos faz o quê? Temos um relacionamento com Deus sincero, transparente, aberto, e não um relacionamento de um domingo às 10 horas da manhã e você passa de segunda a sábado sem ter esse relacionamento com Deus. Não é isso que Deus quer de nós como igreja e como filhos. Não quer. Por favor, Rodrigo, próximo slide. Como que se dá isso, né? A perda do primeiro amor, né? Alguns acham que se o primeiro amor nos leva ao trabalho, então a perda do primeiro amor seria uma baixa de produtividade.
Mas de acordo com o que Jesus falou à carta à igreja de Éfeso, não se trata apenas de relaxar no trabalho de Deus, pois o Senhor lhes disse: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança. Então era uma igreja produtiva. Éfeso era uma igreja produtiva, uma igreja que pregava, que trazia os membros, que fazia com que a igreja se movimentasse. Estava lotada, ok? Também era uma igreja que exercia discernimento espiritual, sabia como avaliar homens que reivindicavam uma liderança espiritual. Olha só o que o texto diz: o que pusesse à prova os que a si mesmos se declaravam apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Era uma igreja que discernia. Se nessa igreja, por exemplo, viesse eu aqui pregando, Marco, Leandro, Valdemar, Joaquim, né? Se nós, se esses líderes tivessem com falsidade aqui, uma igreja que discerne se esse líder é falso, se ele está falando as coisas corretas, ou se ele fala uma coisa e vivencia outra, que é muito comum isso, enxergar. Essa igreja tinha discernimento espiritual. Essa igreja também, tampouco ela trata o desânimo ou a desistência, uma vez que nessa mensagem profética de Jesus Cristo, ele louva o quê? A persistência desses cristãos. Olha só: e tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. É uma igreja forte em Cristo. Só que faltava uma coisa. Eu tenho, porém, contra ti o quê? Que abandonasse o primeiro amor. Irmãos, esse texto está dizendo o seguinte para nós: lembra do primeiro amor? Lembra de quando você veio a Cristo? Tudo bem, hoje você está na igreja, você está fazendo a obra, você está lá no ministério, mas se esse primeiro amor tiver apagado, não adianta nada. Esse texto, aliás, fala que você está em pecado. Você está em pecado. Essa igreja, apesar de perseverante, de exercer o discernimento espiritual e que permaneceu fiel à Escritura, à sua paixão e fervor ao Senhor Jesus Cristo, havia se esfriado e se tornado mecânica. Seu imenso zelo pela palavra e seu disciplinado serviço não era substituído pelo amor a Cristo. Portanto, a perda do primeiro amor é uma queda e é chamado pecado. Tem muito crente que continua se dedicando ao trabalho do Senhor, mas perdeu essa paixão, perdeu o vigor, perdeu aquela chama dentro de si. E a pior coisa que tem para um cristão é perder a chama que está dentro dele, porque ele faz as coisas mecanicamente, ele faz as coisas ritualisticamente, ele se torna religioso. Eles colocam a motivação muitas vezes em trabalhos. Não, eu quero fazer isso na igreja, eu quero trazer a palavra, eu quero trabalhar no louvor, mas no interior dele está morto. Não existe mais a chama do amor a Cristo. E isso é muito sério, irmãos. Isso é muito sério porque são pessoas que vivem uma coisa, mas no interior é outra realidade. E essas pessoas estão distantes do Pai. E é muito comum isso dentro do corpo, ter pessoas distantes do amor sincero de Deus e fazendo um trabalho que muitas pessoas acham dignos, mas interiormente estão mortos. Tenho, porém, contra ti que abandonasses o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Então, Jesus fala: lembra-te de onde você caiu, arrepende, volta à prática das primeiras obras, e se não, venho a ti, moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Glória a Deus que a gente está recebendo essa mensagem hoje, não é mesmo? Porque nós estamos vivos. Agora imagina, você partir desse mundo fazendo uma obra fria, estando morto espiritualmente, e você acreditando que você está bem na fita, mas para Deus não. Isso é muito sério. Por que nós perdemos esse primeiro amor? Por quê? Aqui são várias razões, tá? Mas eu queria destacar 3 razões. O primeiro delas é o convívio com o pecado,
A segunda delas é a falta de profundidade espiritual, é você não buscar o Senhor em oração, em leitura bíblica. E terceiro, a falta de tratamento. Eu queria destacar esses 3 pontos, né? Convivência com o pecado, a falta de profundidade espiritual e a falta de tratamento. Por que eu quero destacar isso? Por que eu estou trazendo essa mensagem para a igreja? Porque isso é muito importante para nós, como pessoas, como filhos individuais e como comunidade, como igreja. Rodrigo, por favor. Então vamos ver o primeiro aqui. Convívio com o pecado. Mateus 24:12 diz o seguinte: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Irmãos, aqui eu queria destacar o seguinte: quando eu falo do convívio com o pecado, em vez do pecado em si, pretendo estabelecer uma diferença importantíssima aqui. É lógico, é óbvio que o pecado na vida do crente afasta ele da comunhão de Deus. Isso todos nós sabemos. Ok? Só que muitos cristãos hoje não chamam o pecado de pecado, eles chamam o pecado de problema. E quando eu chamo o pecado de problema, fica mais fácil conviver com ele. Tá? Porque se falar que eu estou pecando, isso me chama a uma responsabilidade moral e espiritual de resolver isso. Mas se eu estou com um problema, todo mundo tem problema, não tem? Todos nós temos problemas. Eu posso ter um probleminha com pornografia, eu posso ter um problema de falar mal dos outros, eu posso ter um probleminha de adultério, eu posso ter um problema de roubo, são probleminhas, e aí as pessoas convivem com os problemas. Só que esse problema, a palavra fala que é pecado. E pecado afasta as pessoas do Pai, quebra relacionamento com Deus. E isso é uma das maneiras com que o amor se apaga. Agora, esse texto aqui, ele não está falando especificamente disso. Ele está falando o seguinte: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Ou seja, a iniquidade no meio que nós vivemos. Hoje a iniquidade ela se faz em todas as áreas da nossa sociedade, na política, no governo, nas empresas, nas convivências sociais, e nós vamos simplesmente nos acostumando com isso. Nós assistimos programas na televisão onde fala de adultério, aparece mulher beijando mulher, homem abraçado com homem, e a gente vai achando isso normal, é o padrão hoje. E nós vamos se acostumando com as iniquidades. Nós vamos achando normal isso. E aí o que acontece com o nosso amor, a nossa paixão para com Cristo? Vai se apagando. E isso vai entrando dentro de nós. Aquilo que é para Deus pecado, aquilo que é para Deus horrível, que Deus odeia, isso vai entrando dentro de mim e eu vou me acostumando com essas coisas. Olha só, 2 Pedro, capítulo 2, de 6 a 9, olha só como Ló se afligia com os pecados cometidos na sociedade da época, no meio. E reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. Sodoma e Gomorra é um reflexo da nossa sociedade hoje. O que aconteceu em Sodoma e Gomorra acontece hoje, ok? Agora só, olha a postura de Ló. E livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque esse justo, chamado Ló, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa, ele se incomodava com aquilo que ele via. Ele não se conformava com a iniquidade, com o pecado, com o incesto, com a pornografia, com a homossexualidade, com a corrupção, e muitas vezes nós nos acomodamos.
por causa das obras iníquas daquele. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo. Aqueles injustos de Sodoma e Gomorra foram destruídos. Aquele justo que se incomodou com isso, que não se conformou com toda a injustiça da sociedade, ele foi preservado. A pergunta então que fica para mim e para você como igreja: qual é a sua postura mediante a toda essa corrupção, a todo esse problema moral, né? Essa imoralidade que nós vivemos hoje no país? Você se conforma ou você se posiciona como cristão? Você age como parte dessa sociedade iníqua ou você se põe como Ló diante de Deus e diante dos homens? Então a gente não deve se conformar com esse mundo, irmãos, porque se nós fizermos isso, o que vai acontecer? O nosso amor a Deus vai se esfriar. E isso, Jesus fala, é pecado. Isso afasta nós da comunhão com o Pai. Segundo motivo, acho que cortou o título aí, a falta de profundidade. Tá? É o segundo maior motivo que faz com que as pessoas tenham o seu primeiro amor esfriado. Jesus faz menção na parábola ainda do semeador, como nós citamos, da semente que caiu em solo pedregoso, e aquela planta que brota depressa, mas não desenvolve profundidade. Por que não desenvolve profundidade? Porque a raiz não consegue penetrar fundo no solo, pois se depara logo com as pedras e ela acaba sucumbindo e não desenvolvendo. Isso é o cristão superficial. Isso é o cristão que vive somente do alimento que é pregado num púlpito de uma igreja. E esse cristão fala o seguinte, ele fala assim, domingo é o dia que eu vou me alimentar, vou na igreja para me alimentar. Aí vai chegando segunda, terça, quarta, ele fala, nossa, eu preciso ir para a igreja para me alimentar. Esse é o cristão que vive dependendo de outras pessoas para se alimentar. Esse é o cristão que depende de um pastor para o instruir. Esse é o cristão que depende de um presbítero para ir na casa dele para orar pelos seus filhos, para as pessoas que estão doentes. Esse é um cristão que não percebeu que ele é filho de Deus, que ele tem o Espírito Santo de Deus e que ele tem acesso direto a Deus Pai Todo-Poderoso todos os dias da sua vida. Esse é um cristão que não percebeu que o culto é um culto racional, não é um culto emocional. É um culto onde se presta, não no domingo, mas 24 horas por dia, porque o texto em Romanos 1, abrindo aqui rapidamente, irmãos, Romanos capítulo 12. Romanos 12. O texto diz o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Sabe aquelas igrejas que ficam, tem 2 horas de culto, 1h30 de louvor e testemunha e 15, 20 minutos de palavra? Emocional. É um culto emocional. É um culto que muitas vezes faz com que a pessoa ela saia do seu processo racional. A palavra fala assim que o nosso culto a Deus, ele é vivo. Quando é que você está vivo, meu irmão? Só domingo às 10 horas da manhã? Não, você está vivo 7 dias por semana, 30 dias por mês, 365 dias por ano, até Deus te chamar. Ou seja, culto é estilo de vida. É você se colocar diante de Deus em todas as situações, em todos os momentos. Aqui nós estamos o que como igreja? Nós estamos celebrando a comunhão com o Pai. Nós estamos o que? Buscando a edificação do corpo. Nós estamos o que? Juntos nós somos mais fortes para termos sinergia e cumprirmos aquilo que Deus quer da igreja, que é o que? Evangelizar. Que é o que? Que é a edificação do corpo. É isso. Só que só nós vamos fazer isso a partir do momento que nós tomarmos a consciência que nós devemos buscar o primeiro amor, a paixão a Deus, para que nós possamos fazer isso de uma maneira transparente, natural e não forçada, como a igreja de Éfeso.
A igreja de Éfeso estava fazendo por força, por posição, por querer ser merecedora diante de Deus. E Deus não recebe isso. Não recebe. Por mais que eu faça na casa do Pai, por mais que eu trabalhe na casa do Pai, por mais que muitas vezes nós fazemos isso para nos acharmos merecedores diante de Deus, e muitas vezes nós fazemos isso de uma maneira inconsciente. Eu pequei tanto, né? Eu sou tão falho que eu preciso trabalhar, que eu preciso fazer a obra, que eu preciso... Irmãos, o que Deus pede é amor, é isso. Relacionamento com Ele. E essas outras demais coisas, elas vão vir naturalmente. Terceiro item, né, que faz com que... sim, voltando só ao slide, só deixa eu destacar uma coisa muito importante aqui. É o próximo. É na frente. É a frente desse slide. É no item 2 lá. Mais um. Isso, aí está ok. Uma coisa muito interessante aqui, irmãos, na carta à igreja de Tiatira, o Senhor elogiou os que não conheceram as profundezas de Satanás. Olha só o que o texto diz: mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm essa doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei, mas o que tendes, retende-o até que eu venha. Irmãos, existe a profundeza de Satanás também, na doutrina de Satanás. Ou seja, ou eu escolho ser um cristão raso, ou eu mergulho na palavra de Deus, porque o mundo mergulha nas profundezas de Satanás. Ou seja, eu sou presa fácil se eu for um cristão raso, um cristão com as raízes lá entre as pedras, que qualquer coisa eu já largo a mão. Amém? Então vocês entendem que no mundo espiritual, se nós não tivermos em Cristo verdadeiramente, nós somos reféns, nós somos destruídos. Essa é a realidade. E a palavra fala o seguinte: quando eu nos conscientizamos, né, tomamos a consciência de que Deus nos ressuscitou juntamente com Cristo e nos colocou nos lugares celestiais, acima de toda potestade, acima de todo trabalho, acima do próprio Satanás. Ele nos colocou acima, mas Ele nos coloca a partir do momento que eu tomo a posição como cristão, a partir do momento em que esse amor é incendiado dentro de mim, esse amor por Cristo, esse amor pela palavra, esse amor pelo Evangelho, esse amor pela sua igreja. Daí eu estou nessa posição, aí eu tenho visão de eternidade, aí as circunstâncias, as coisas que acontecem na minha vida, sejam elas boas, sejam elas más, eu as enfrento com visão de eternidade, com a visão do invisível, não do visível, não do problema. Quando eu miro o problema, quando eu vejo a dificuldade, quando eu olho a luta, ela aumenta de tamanho. Ela aumenta tanto de tamanho que ela não consegue, que aquela dificuldade, aquela luta não me permite mais ver as bênçãos do Pai, não me permite mais ver o primeiro amor, não me permite mais ver aquelas promessas que Deus fez para você naquele momento em que você espiritualmente você esteve conectado com Deus, que nós chamamos de momento Kairos. Ok? Terceiro item, falta de tratamento. Esse é o terceiro forte fator que faz com que o nosso amor se esfrie. Vimos que um dos exemplos de crescimento abordado que Jesus revela na parábola do semeador é a falta de raiz, de profundidade. Mas outro exemplo nessa mesma parábola está aqui em Lucas 8:7. Outra semente caiu no meio dos espinhos, e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Olha, e logo em seguida no texto, né? O que caiu entre os espinhos são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas, deleites da vida, os seus frutos não chegam a amadurecer. Queridos,
Esse texto fala o seguinte, né, que a semente caiu entre os espinhos e os espinhos cresceram. Isso quer dizer o seguinte, que existem situações na nossa vida que nós podemos conviver com essas situações, mesmo sendo danosas à nossa vida. Só que, se nós não tomarmos providência, os espinhos crescem e sufocam. Isso ele está falando em relação ao nosso relacionamento com Deus e com as pessoas, com os irmãos, e o nosso relacionamento com nós mesmos. Se nós não buscarmos a reconciliação, o arrependimento, o liberar de perdão, isso cresce no nosso interior e de tal maneira em que nosso amor é sufocado, como essa semente que é sufocada pelos espinhos. Aquelas áreas que elas não são tratadas em nossas vidas podem não parecer, num primeiro momento, serem tão nocivas, mas serão justamente essas áreas que poderão nos sufocar na fé e no amor do Senhor depois. A queda, ele não é um acidente, não é um ato instantâneo ou imediato. Você não vê de um cristão cair imediatamente. A queda é um processo. Enquanto os espinhos crescem, esse processo de queda vai se dando. Qual que é o espinho na sua vida que vai apagando a chama do Espírito Santo dentro de você? Se você não tratar esse espinho, o que vai acontecer? O amor vai se esfriar, o amor vai morrer. E aí, para Deus não vai importar se você louva, se você prega a palavra, se você dá seu dinheiro aos pobres, se você leva sopa, se você vai no hospital fazer palhaçada. Deus não vai levar isso em consideração, porque para Ele o mais importante é o amor. Ok? Então você pode estar com a sua alma ferida, com a sua alma coberta por espinhos, e você tomar uma posição passiva sem procurar o tratamento disso, e seu amor se esfriando cada vez mais. Ontem, na reunião dos homens, o Joaquim abordou esse ponto. Abra em Tiago, capítulo 5, por favor. Tiago 5. Aqui no versículo 16, ele diz o seguinte: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serem curados. Se nós não fizermos isso, se nós não confessarmos nossos pecados, se nós não agirmos como igreja, nós não somos curados. Esses espinhos crescem, o nosso amor se esfria e nós participamos de uma igreja ritualmente, mecanicamente. Aqui no verso 17, Elias, ele era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar em seus frutos. Meu irmão, se algum entre vós se desviar da verdade, e alguém o converter, saiba que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará a morte a alma dele, e o cobrirá multidão de pecados. Este é o caminho para nos proteger e desenvolvermos o amor, o primeiro amor. O cuidado nessas 3 áreas, ela é muito importante, queridos. O texto aqui em Tiago, ele fala de pessoas que na igreja, muitas vezes que eram cristãs, professos, e que se desviaram da verdade, e cuja fé hoje está morta. Essas pessoas precisam, urgentemente, de serem restauradas, antes que elas partam dessa terra. A importância de orarmos uns pelos outros, confessarmos nossas culpas, abrirmos nossos corações. Aquele médico Drauzio Varela, ele fala o seguinte, né? Se você não falar dos seus sentimentos, o que acontece? Você começa a adoecer, seu corpo adoece. E o Drauzio Varela estava falando isso fisicamente. Espiritualmente é muito pior, porque o que vai te dar a vida eterna não é o seu corpo físico que adoece, é a sua alma. Amém? Então, irmãos, nós devemos buscar isso urgentemente.
Como? Não sei. O Espírito Santo vai dar a estratégia. O que eu sei é que se nós fizermos isso como igreja, é muito mais fácil. E para isso nós precisamos querer. Nós precisamos sair dessa situação de conformismo. Como Romanos diz, não se conformeis com esse mundo, mas renoveis a vossa mente para saber qual a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Deus nos chama a isso, para nós sairmos do conformismo. Finalmente, irmãos, estamos terminando aqui. O caminho de volta. Como voltar ao primeiro amor? O próprio Deus, o próprio Senhor, Ele fala aqui nesse texto em Apocalipse que nós lemos: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Você prefere morrer espiritualmente ou você prefere se arrepender? Essa é a chave que é colocada para nós aqui hoje. Arrependa-te e volta ao primeiro amor. Cristo falou de 3 passos práticos que devemos dar a fim de voltarmos ao primeiro amor. Primeiro, lembrar-se. Segundo, arrepender-se. E terceiro, voltar à prática das primeiras obras. Por favor, Rodrigo. O primeiro item é lembrar-se. Lembre-se dos primeiros momentos de fé, da experiência com Deus. Você tem isso guardado? Você costuma guardar, as suas experiências com o Pai? Aquelas experiências que te deram vitória, aquelas experiências em que você passou situações na sua vida que no momento você não entendia por que você estava passando e veio entender depois. Algumas situações que você passou na sua vida, que você passa hoje, que você não sabe por que você está passando, anote. São momentos que fazem parte do nosso almoxarifado espiritual. Almoxarifado espiritual, porque quando a gente estiver passando por lutas, por dificuldades, a gente deve se lembrar disso, como Jeremias fala: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. O que é que te dá esperança? São as coisas visíveis ou as coisas invisíveis? São as promessas do Pai ou você ter dinheiro no banco? O que é te dar esperança? Onde está o seu coração? Onde está a sua esperança? Segundo ponto, arrepender-se. Essa segunda atitude que Jesus pediu aos irmãos de Éfeso: arrependa-se. Não basta ter saudade de como as coisas eram antes. É preciso sentir a dor de ter perdido o primeiro amor, lamentar, chorar, clamar o perdão de Deus e reconhecer que isso é mais do que desânimo ou qualquer outra crise emocional. É um pecado de desamor, de desinteresse para com Deus. Então Deus quer que o quê? Nós nos arrependamos. Arrependamos o quê? Da nossa falta de amor. Olha só o que Tiago, vamos voltar novamente a Tiago, agora no capítulo 4. Tiago 4. Eu vou ler aqui a partir do verso 8. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração, afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza, humilhai-vos na presença de Deus e Ele vos exaltará. Esse texto aqui, irmãos, quando ele fala assim, chegai-vos a Deus, é o quê? É buscar um relacionamento íntimo com o Pai. Não é um relacionamento religioso, superficial, artificial, como aqueles membros da igreja de Éfeso, que produzia, que era uma igreja próspera aos olhos humanos, mas não aos olhos do Pai. Achegai-vos a Deus. O coração redimido anseia pela comunhão com o Pai. Quando o texto ele fala o seguinte, purificai as mãos, o que quer dizer isso? No Antigo Testamento, os sacerdotes, para oferecer sacrifícios em prol do povo, se limpava, se banhava. Nós também, como que é o nosso banho como sacerdotes? É nos arrependermos, confessarmos os nossos pecados, termos o nosso coração puro diante do Pai. Ânimo doble, o que quer dizer o ânimo doble que esse texto fala? Pessoa que está com a mente ou a alma dividida entre Deus e o mundo. Ânimo doble.
Puxa vida, essas coisas que eu faço no mundo eu não consigo deixar. E aí, como que faz? Não tem o que fazer. Afligivos, o quê? Sentir-se aflito, infeliz e miserável. Não no sentido de você ser uma pessoa triste, chorona, mas no sentido de você se colocar diante de Deus e se arrepender dos seus pecados. Deus, como eu fui injusto contigo. Toda vez assim que eu reclamo de alguma situação na minha vida, né, eu muitas vezes cai a ficha e falo: Deus, me perdoe, porque eu estou sendo tão injusto contigo. Por mais que nós passamos aflições, dificuldades nessa vida, se nós porfiarmos, reclamarmos, nós estamos sendo injustos com Deus, nós estamos sujando as nossas mãos, nós estamos fazendo com que o nosso amor se esfrie. Lamentai e chorai é uma manifestação externa da sua tristeza interior provocada pelo pecado. O riso, que o texto aqui fala, refere-se à risada irreverente daqueles que loucamente estão cedendo aos prazeres do mundo. Pessoas que não pensam em Deus, na vida, na morte, no pecado, no juízo ou na santidade. Tem muito crente dando risada. Tem muito crente, e o dando risada não é dando gargalhada no sentido externo, físico, mas se conformando com esse mundo. Tem muito crente se conformando com esse mundo. Humilhar-se perante o Senhor, rebaixar-se aqueles que são conscientes de que estão à frente de um Deus santo, majestoso, são humildes. Se você reconhece que tem abandonado o seu primeiro amor, separe depressa, já, um tempo para orar, para chorar em arrependimento perante esse Deus. E finalmente, voltar às primeiras obras. Próximo slide. Não basta apenas reviver lembranças, chorar, temos que voltar e praticar. O que você fazia antes? O que você pode fazer para o reino de Deus com esse amor novamente aceso dentro de você? Você vai buscar o relacionamento com Deus, você vai se arrepender, você vai buscar esse amor. Amém? Por isso. E agora, como que você vai traduzir isso em prol do reino, em prol da sua igreja, da sua noiva? Volte a primeiras obras. Eu queria aqui, irmãos, antes de encerrar, podemos passar o próximo texto, destacar o próximo slide, esse desafio para a igreja hoje. Você quer resgatar esse primeiro amor? Sim ou não? Fala mais alto, eu quero. Irmãos, é buscar isso verdadeiramente, não exteriormente, ok? E eu queria assim colocar sobre esse momento Kairos em nossa vida. O que é esse momento Kairos? Nós temos o Cronos. O Cronos é o tempo que nós temos na nossa rotina diária, acordar na segunda-feira, trabalhar, 10 horas o culto de domingo. Mas nessa rotina diária, se eu busco a intimidade com Deus, se eu busco a comunhão com Ele, surgirão movimentos Kairos, momentos Kairos. Esse momento Kairos é o momento da intervenção divina na sua vida. Essa intervenção divina, não pense que pode ser algo prazeroso. Pode ser uma doença, pode ser uma morte, pode ser um desemprego, pode ser algo muito triste. Mas quando você vive a intimidade com o Pai, você enxerga a razão daquilo que você está passando. Talvez você não entenda naquele momento, mas você vai entender depois. O que nós queremos é uma coisa assim muito importante, irmãos. Nós somos uma igreja bíblica. Uma igreja bíblica não chega e alimenta os seus membros com ilusões, Não, coloca diante de Deus, coloca Deus na parede, Deus vai fazer, Deus vai acontecer. Uma igreja bíblica coloca diante dos seus membros o que está na Bíblia. E a Bíblia fala que nesse mundo nós vamos passar aflições, mas tem de bom ânimo porque Deus é contigo. Só que uma coisa, isso está escrito na Bíblia.